Opa, aqui é o Jorge Mello e mais um vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre a jornada do herói para o marketing digital. Se você nunca ouviu falar a respeito da jornada do herói, hoje você vai ficar bem presente para o que é de fato isso. Joseph Campbell foi o criador da jornada do herói e essa jornada do herói é usada, cara, muitas e muitas vezes no cinema, em Hollywood, nas novelas, em todas as produções cinematográficas, em todas as histórias a serem contadas. É um modelo de história em que Joseph Campbell diz que todos os heróis possuem a mesma história. E hoje eu vou te mostrar como você pode usar isso para o seu marketing, para o seu produto, para a sua marca, seja lá o que você trabalhe, ok? Então vamos lá. Essa jornada do herói, normalmente ela é constituída por 12 passos. E eu vou citar cada passo aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, o mundo comum. O mundo comum em que o herói normalmente vive. É um mundo que é bem comum, é bem tradicional, que nós, pessoas comuns e normais, vivemos também. Então, normalmente na história, esse mundo é mostrado para o espectador como que é a vida dele. O dia a dia dele, onde ele mora. Por exemplo, na vida do Harry Potter, ele morava dentro de um quarto super apertado e pequeno, com alguns parentes, e ali era o mundo comum dele. Segundo passo. Esse passo 2 tem o nome de O Chamado. Anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? É onde o herói recebe um chamado para viver e passar por uma aventura meio louca, meio improvável, digamos assim. Terceiro passo. Nesse terceiro passo é onde o herói reluta em sair da sua zona de conforto, reluta em sair da onde ele está, onde ele vive, em sair daquele mundo comum dele. É onde a gente chama de o herói relutante. Esse é o terceiro passo. No quarto passo é onde o herói se encontra com um mentor que vai orientar ele durante essa aventura que eles estão prestes a começar, que eles estão prestes a iniciar e desbravar, e esse mentor vai acompanhar ele durante um certo tempo para ensinar ele tudo que ele precisa aprender para conseguir desbravar de fato essa aventura. Quinto passo, provações. Provações é onde o herói de fato precisa encarar que ele vai sair da zona de conforto dele, que ele vai abandonar aquele mundo comum que ele vive até então. Então, nesse momento, o herói já começa a se deparar com mundos desconhecidos. Gotta be fucking kidding. Ele já começa a enfrentar mundos desconhecidos e entender que ele já saiu de fato da sua zona de conforto. Sexto passo. O sexto passo é onde o herói encontra inimigos e aliados dele. Do you really have the scar? Wicked. Mr. Potter, our new celebrity. Normalmente nas histórias é onde o herói encontra alguns aliados que também vão fazer parte daquela turma, daquela equipe, daquele time que vai seguir desbravando essas aventuras aí que eles têm pela frente. E ele também já começa a encontrar alguns inimigos que ele está prestes a enfrentar. No sétimo passo, o herói se depara com mais uma zona de mistério, digamos assim. Nessa zona aí, ele começa a enfrentar inimigos, ele começa a entender o quão sério é essa aventura. Third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. E nesse passo ele se depara com situações que o deixam perdidos, que o deixam pasmo, que mudam um pouco a cabeça dele nesse momento. Então ele vive mais imprevistos e aprende a lidar com esses imprevistos neste sétimo passo. O oitavo passo chama-se crise. É onde o herói começa a enfrentar inimigos e situações que envolvem normalmente os maiores medos deles. Então é uma fase em que o herói tem que enfrentar vários obstáculos e passar por esses medos que ele mais tem dentro dele. I think it is clear that we can expect great things from you. Neste mesmo passo, no passo 8, esse herói ele já começa a ter que mostrar as habilidades que ele vem aprendendo durante os passos anteriores para que de fato ele consiga enfrentar o maior inimigo dele e mostrar todas essas habilidades e derrotar esse inimigo de uma vez por todas. E normalmente nesse passo, ainda nesse passo 8, essa batalha envolve alguns sacrifícios, envolve alguns ferimentos bem fortes. Ferimentos traumáticos e situações ou sacrifícios traumáticos. E o nono passo é a recompensa, é onde o herói consegue superar a morte
consegue superar aquele obstáculo, aquele inimigo gigantesco que quase tirou a vida dele, dos amigos dele, de repente de algum amigo, normalmente, que nem eu falei, que envolve alguns sacrifícios. E nesse momento ele já se encontra em um outro estado de ser. Ele já se encontra um cara mais experiente, um cara mais preparado, digamos assim. O 10º passo é o caminho de volta. Caminho de volta para o mundo normal dele. Onde ele já inicia esse caminho de volta para o mundo normal, para o mundo comum dele. Então ele passa por algumas situações em que levam ele de volta para esse caminho, para o seu mundo comum. 11ª etapa, 11º passo. Nessa etapa, o herói deixa bem claro para todo mundo ali naquela história que ele deixou para trás todos aqueles medos, todas aquelas fraquezas e que ele de fato se encontra agora em um caráter mais elevado, com uma experiência maior e de fato ele é outra pessoa, ele virou fodão. E finalmente o 12º passo, o último passo aqui dessa jornada do herói, é o retorno do herói, onde o herói volta de fato e chega de verdade na vila dele, no vilarejo que ele iniciou essa jornada, no mundo comum dele. Então nesse momento ele se encontra com os amigos, com a família, com as pessoas que são comuns como nós, e essas pessoas celebram e ele de fato traz uma experiência e uma história muito legal, muito comovente, e que de repente vai ajudar muito essas pessoas a não passarem pelas mesmas coisas que ele passou. De fato ele já agora está ali para ajudar todo mundo. Então legal, sabendo desses 12 passos que Joseph Campbell e muitos escritores e diretores usam para de fato criar aí as suas novelas, as suas histórias de Hollywood, que vocês sabem que vendem pouco, né? Você vai agora tentar utilizar esses elementos para criar a sua história, retirando de você mesmo, buscando os seus grandes ativos que você tem, porque todos nós temos muitos ativos, todos nós temos histórias magníficas, é só você procurar essas histórias e encaixar em cada elemento de fato. Eu vou disponibilizar um e-book desse vídeo aqui para que isso fique mais fácil para você. Eu vou deixar esse e-book totalmente grátis para você baixar, é só você se cadastrar aqui na minha lista, só colocar o seu e-mail, você vai poder escrever exatamente o seu marketing, o seu produto, a história que você quer vender, seguindo esses 12 elementos da jornada do herói. Porque a gente sabe, se funciona para Hollywood, para novela e para tudo, vai funcionar para o seu negócio. E no próximo vídeo eu vou falar o porquê versus o que do seu produto. E o porquê, o conceito do seu produto vende, cara, 100 vezes mais do que o seu produto faz de fato. Ok? Então deixa um like se você gostou. Muito obrigado, meu nome é Jorge Melo novamente e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!